Estenda suas mãos em direção ao Marcos. Vamos pedir que o Espírito Santo use-o poderosamente para nossas vidas. Pai, nós te agradecemos agora, Senhor Jesus, por esse privilégio que temos de nos assentar para ouvir a tua palavra através da vida deste homem. Pedimos, Espírito Santo, que neste momento nenhuma distração, nada venha atrapalhar o mover, que o Senhor possa falar nossos corações e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Amém. As crianças que ainda estão presentes podem sair. Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Obrigado. Graça e paz, queridos. Quero falar primeiro da minha alegria, mais uma vez, de estar aqui com vocês. E ao mesmo tempo já estou ficando triste, porque a gente está com pouco tempo aqui, mas a gente já aprendeu a amar vocês, viu? Vocês são muito queridos. Que povo querido. Se eu morasse aqui, provavelmente eu iria congregar aqui com vocês, viu? Porque é uma igreja muito viva, uma igreja que a gente sente a presença do Senhor Jesus nesse momento de comunhão, Eu estou vendo a Darcy aqui ontem, ela proporcionou um tempo tão especial para a gente. Quero agradecer a Deus. Eu queria transmitir o abraço também dos meus pastores, o pastor Sérgio Melfior, também o pastor Elane Mariano, que são nossos pastores, onde nós congregamos. E também um abraço do Fábio e a Cláudia Nishimura, que são os presidentes da Universidade da Família. Fico muito grato a Deus de ver essas formaturas assim. Porque eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, de um pai presente, um pai que ensinava a palavra de Deus para mim. Mas muitas coisas nós podemos crescer e desenvolver através dos cursos. Não estou nem falando como hoje um colaborador da Universidade da Família, mas como alguém também membro de uma igreja que fez os cursos e ministrou os cursos por muitos anos. E somos abençoados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu quero estender e ampliar o convite do pastor. Aproveite que você tem essa oportunidade. Não vem com aquela desculpinha de corintiano que não tem tempo. Sabe, aquelas coisas frescas assim, irmão, sabe? Entendeu, irmão? Tem pessoas que têm uns hábitos ruins, entende isso? Então é um momento de conversão. Nós vamos fazer um convite no final. O pastor vai abrir um culto de libertação essa semana para te libertar também dessas coisas, entende, irmão? Estou brincando aqui, mas falando sério, irmãos. Às vezes a gente usa um monte de desculpa porque a gente está com medo de ser confrontado pela palavra. A gente está com medo de tocar em algumas áreas. E quanto mais tarde, certo? É a mesma coisa como o câncer de mama. O que é a propaganda do câncer de mama? Quanto mais cedo, mais chance e mais rápida é a cura. Sabe, irmãos? Deus quer te levar a um outro nível. A um outro nível de relacionamento. A um outro nível de vida com Ele. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu queria passar um vídeo. Pedir para aquele lindão lá. Tem homem aí? Você tem que responder. Aqui tem homem. Tem homem aí? Tem homem aí? Tá, beleza. Vamos dar um yes aí. 1, 2, 3. Como homem, irmão. Parece flamenguista. Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bom. Muito bom. Vai lá, lindão. O casamento dos meus pais foi restaurado através de um curso de casamento da UDF. Então, desde a minha infância, sou fruto de uma ferramenta que funcionou muito bem dentro da minha família. Aprendi bastante vendo aquilo que os meus pais faziam. O amor por resgatar também outras famílias. A família é um plano de Deus. A Universidade da Família é uma organização cristã sem fins lucrativos que foi fundada pelo Jorge e a Márcia Nishimura, que são os meus tios, mais um grupo de amigos pastores. A missão da UDF é equipar as igrejas com ferramentas fundamentadas na palavra de Deus, com o objetivo de restaurar e fortalecer os relacionamentos familiares. A UDF oferece cursos, seminários e treinamento de líderes para as igrejas. Nós atendemos a igreja de forma completa,
desde a fase da gestação, criança, adolescente, jovens, homens, mulheres e casal. A Universidade da Família trabalha com muitos parceiros importantes que nos ajudam a compor toda essa grade de ferramentas que nós oferecemos às igrejas. Nós funcionamos sempre submisso à liderança da igreja, que são os pastores. Nós somos uma geração já que recebeu o fruto daquilo que a geração anterior plantou. Muitas coisas nós fomos aprendendo já. Então a importância da família, relacionamento marido e mulher, todo o legado que nós recebemos, é isso que a gente deseja para as próximas gerações. E assim que construímos a nossa família, nós também fomos buscar de novo essas ferramentas. Toda a comunidade com que a gente convive, a gente tenta levar esses princípios e compartilhar aquilo que a gente tem aprendido na palavra de Deus, né? Nós temos visto e testemunhado muitas mudanças na vida das pessoas, né? Então, quando você percebe que Deus entra na vida de alguém, faz um milagre, isso motiva ainda mais a gente continuar trabalhando. As pessoas, as famílias têm buscado aí desesperadamente por respostas. E o que a gente usa é isso, né? A palavra de Deus de forma prática, para que as pessoas entendam e vivam isso dentro das suas casas. Eu creio que para nós e também para as igrejas, a UDF representa família, salvação, amor, fé, conexão, transformação, legado. E aquilo que nós temos visto através dos cursos, que é essa restauração, seja pessoal, da pessoa com Deus, seja a restauração de relacionamentos, essa transformação tem modificado famílias, tem modificado cidades, e a gente gostaria que realmente isso pudesse transformar o nosso país. Então, um pouquinho da Universidade da Família para vocês conhecerem. Eu queria, antes de entrar na minha palavra propriamente dita, chamar a Gladys aqui, que nós cantamos que há poder no nome de Jesus, certo? Teu nome é cura, teu nome liberta, teu nome transforma. E tem uma história, um testemunho rápido que é muito legal para você poder compreender ainda mais isso na prática. Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer a equipe de louvor, os músicos, que gostoso poder adorar o Senhor com vocês. E como o Marcos falou, esse nome tem tanto poder. Tem uma amiga nossa que tem um testemunho tremendo. Ela era pequena e a mãe levou ela, alguém levou ela numa escola bíblica dominical. Por isso que sou tão apaixonada pelo departamento. Eu me converti nesse tempo, né, de estar na classe, ouvir a palavra de Deus. E ela ouviu que quando ela sentisse medo, ela poderia clamar o nome de Jesus, exatamente como nós cantamos. Se você sentir medo, diga Jesus. E a mãe, muito em dúvida, ia para vários lugares, não tinha uma fé em Cristo Jesus, foi para o centro de Macumba e levou ela junto. E eles ficaram tocando os tambores, e ela ficou muito no cantinho, e aquilo começou a dar medo nela. Porque tocando tambor, aquela situação toda, e os demônios não desciam. Não desciam, não desciam, e eles vão tentar de novo e não desciam. Até que um deles, olha, não desce por causa daquela menina. E a mãe olhou rápido e disse, o que você fez, menina? Brava, e puxou ela e levou para fora da sala e olhou de novo e disse, o que você fez? E ela olhou e disse, mãe, eu só clamei Jesus. Eu só chamei por Jesus, porque eu aprendi que se eu tivesse medo, eu poderia chamar por Ele. Então eu fiquei o tempo todo falando Jesus, Jesus, Jesus. E os demônios não desceram. Esse é o poder. Aleluia. Teu nome é cura, teu nome é proteção. Ele é o nome sobre todos os nomes. A igreja só existe por causa deste nome. Não faz sentido nenhum a gente estar reunido aqui se não tiver
Cristo Jesus nesse lugar. Ele é o motivo. Eu queria que você abrisse ou ligasse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala assim a palavra de Deus para mim e para você. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a palavra de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos também, porém, que aqui ainda nisso aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar os vossos próprios negócios, e tratar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temo mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. E depois ele vai falar sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses sobre algumas orientações. Ele começa: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como recebestes, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Se eu perguntar aqui quem quer progredir, todos nós queremos. E quando você vai para Provérbios, no capítulo 3, versos de 1 a 10, a Bíblia fala assim, eu acho muito legal eu gosto muito desse capítulo de Provérbios, porque ele dá uma instrução e a consequência, uma instrução e a consequência, uma instrução e a consequência. Então ele fala assim: filho meu, não te esqueceis da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Então Salomão está dizendo que nós somos esquecidos, e ele está dizendo assim: não vos esqueçais da minha lei, e no teu coração os meus mandamentos. Aí no versículo 2 ele fala assim: porque eles, os mandamentos, o que vai fazer na sua vida? Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você está entendendo como é uma receita e um resultado? Você coloca o queijo e sai um cheesecake. Eu e você precisamos agora, e Paulo fala assim: finalmente, vós irmãos, vocês aprenderam agora, vocês têm que andar nisso. É um benefício para mim e para você. Versículo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as. Mais uma vez está falando aonde? Nas tábuas do seu coração. Qual que é o resultado? E acharás graça e bom entendimento. Uma outra versão fala boa reputação aos olhos de Deus e dos homens. Está entendendo, irmão? É uma ação que eu e você fazemos. E Paulo está exortando: finalmente, irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Qual que é o resultado? Isso será saúde para a sua carne e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Qual que é o resultado? E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Está entendendo que Salomão está dizendo para a gente instrução e resultado, instrução e resultado, instrução e resultado. E por que a gente vai buscar fora da palavra de Deus? Se a palavra de Deus, ela tem isso para mim. Por isso que Paulo está exortando aos Tessalonicenses: finalmente, irmãos, aquilo que vocês aprenderam, agora andem nisso. E eu quero falar um pouquinho mais hoje sobre temor, porque eu queria compartilhar com vocês da necessidade de eu e você colocarmos a nossa casa em ordem.
Quando você olha, o que significa temor? Ato ou efeito de temer, medo, receio, pavor, terror de alguma coisa, sentimento de profundo respeito e obediência. Eu gosto de usar a palavra temor mais comparada com medo do que com respeito. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Quando Daniel está recebendo a revelação, a Bíblia fala que ele se joga no chão. E o anjo fala, levanta-te. Porque quando eu e você estamos na presença de Deus, não é mais respeito apenas, você treme na base. Não é porque Ele é um Deus furioso, não, é por causa da sua santidade, por causa da sua glória. Então você agora adquire isso. Então nós precisamos entender, irmãos, que para que a vida nossa seja abençoada, e por isso que eu li Provérbios, para a gente poder entender aplicação e resultado, e Paulo escreve lá, finalmente, irmãos, você precisa andar nisso. Porque se eu não colocar a minha vida em ordem, eu impeço Deus de me abençoar. Quando Paulo começa dizendo que vocês esquecem facilmente, irmãos, todos nós aqui cremos nas 10 pragas por fé, certo? Por fé, está escrito, nós cremos. Deus enviou isso, Deus foi lá e transformou, mudou a vara numa cobra, depois comeu as outras cobras e fez os mosquitos, as moscas, os sapos. Depois da 5ª praga, não caía mais lá em Gósen, só tinha no Egito. Então tinha sapo lá no Egito, mas não tinha em Gósen. Entendeu? Estava escuro no Egito, mas não estava escuro em Gósen. E aí você vai vendo, eles viram isso. E aí Deus vai lá, depois da morte dos primogênitos, eles vão embora e encontram com o Mar Vermelho. Certo? E aí você conhece a história, Deus vai lá e abre o Mar Vermelho, eles atravessam, dançam, vibram. E agora Moisés vai para o Monte Horebe para receber um tempo com Deus. Deus fala com eles, eles ouvem a voz de Deus. Moisés sobe agora para receber os 10 mandamentos, fica 40 dias. Enod, o que o povo faz? 40 dias, irmãos, não é 4 meses, não é 1 ano, não é 2 anos, não é 5 anos, 40 dias. Arão não foi um cara que estava longe, ele era o porta-voz de Moisés. E permite, devia ser corintiano, irmão. Não pode. Está me entendendo? Não dá para entender, cara. Não tentem compreender. Tenta compreender comigo. O cara viu tudo, ele foi o porta-voz de Moisés, irmão. Ele não era um cara distante. Ele estava ali, do lado, ele viu, ele era o porta-voz, e agora ele ergue um bezerro de ouro, e ainda permite que o povo diga assim, foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Está lá escrito, pode ver. Nós somos esquecidos, irmãos. Deus falou com você há tanto tempo que ia fazer, e você já abandonou porque você não crê mais. Aí você volta ao estilo de vida. Nós cantamos que Ele é cura, mas você não crê. Você crê até na sua mente que Ele pode fazer as coisas, mas você vai lá e faz o seu jeito. Eu ia estar aqui discutindo comigo mesmo que mensagem que ia pregar, que eu gosto de pegar uma mensagem que fala sobre o meu jeito ou o jeito de Deus. E às vezes a gente quer dar o nosso jeito. Mas vamos lá. Para que a nossa vida seja abençoada, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Você pode ver que para a presença de Deus descer, primeiro Deus faz lá, separa a parte seca da parte molhada, Ele vai lá e constrói tudo, Ele faz o jardim, certo? Constrói o jardim, os rios, tudo. Depois que está tudo pronto, no 6º dia Ele fez então Ele não fez o homem no primeiro dia e ficou sentado esperando Ele fazer, porque Ele faz as coisas em ordem. Quando Ele faz o homem, está tudo pronto, aí a Bíblia fala que Ele sopra o fôlego da vida. E agora Ele coloca o homem para governar. Tem gente que quer governar as coisas sem estar pronto as coisas antes. Que é a função, que é o título, mas não está permitindo que Deus prepare ele. Eu preciso colocar minha vida em ordem. Aí você vê tudo aquilo que aconteceu.
né? Você vai lá, Moisés, vem, pá, já falei aqui para você. Deus vai lá e dá a planta do tabernáculo para Moisés. Recebe a planta. Pensa, irmão, hoje a gente está aí no 3D, 5D. Te imagina quantos D Deus tinha para... Entendeu, irmão? Certo? Você consegue imaginar? O cara vai lá, eu fico pensando na tecnologia que tinha naquela época, entendeu, irmão? E os caras acham que são inteligentes. Entendeu? Tá. Felipe estava aqui, com o eunuco, pegou o Jesus Airlines. Já estava no... Tá me entendendo, irmão? Se pegar a Bíblia, irmão, você que é jovem, você vai ver que é Avengers de capa a capa. É verdade, cara. Os caras estão lá, o Flash anda por cima da água, Jesus já andou muito tempo, Pedro andou com ele. Você está me entendendo, irmão? Você vai vendo que sabe? Os caras estão lá, irmão. Lembra quando veio lá o Thanos lá, que veio todo mundo? De repente no segundo, porque o primeiro era ruim, né, irmão? Eu fiquei tão revoltado, 3 horas de filme pro mal vencer. Eu fiquei indignado, irmão. Aí tu vai no segundo, agora vai ter, aí vem todo mundo, não tem? Aquela cena que todo mundo vibra no cinema, não sei se você foi lá, né? Certo? Tava lá eu e minha filha. A Gladys ama, porque é tudo baseado em fatos reais. Entendeu? Certo? Querido, Jesus só falou assim, tira a pedra. Lázaro, chega de dormir. 4 dias dormindo, cara, que é isso? Deve ser corintiano. Ei, acorda, wake up. Você está me entendendo, irmão? A Bíblia, ela é vibrante. Ela é empolgante. O evangelho não é religiosidade. O Anthony Reynolds pregou para a gente há pouquinho sobre isso. Está me entendendo, irmãos? Aí Deus dá a planta, Moisés vai lá e executa a planta. Terminou, Deus fala assim, a família de Arão vai ser sacerdote. Ele vai lá, faz as vestes, santifica as vestes. Manda os caras tomar banho para santificá-los, todo um ritual. Santifica o templo, santifica o ato, santifica tudo. Depois que está tudo pronto, que está tudo em ordem, a Bíblia diz, e a fumaça desceu, a presença de Deus desceu. O temor a Deus nos faz colocar a nossa vida em ordem. Todos nós queremos a presença dEle. Todos nós queremos, mas Ele está te dando, Ele já nos deu a palavra, Ele já nos enviou o seu Filho amado. E ainda Jesus fala assim, importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então Ele manda o Espírito Santo, Ele vive em nós, Ele está conosco todos os dias. Está me entendendo, irmão? Às vezes a gente deixa de usar as armas espirituais. Estava lendo esses dias o profeta Isaías, eu achei muito interessante, porque às vezes quando vai lendo a Bíblia de novo vai caindo a ficha, não tem? E a Bíblia fala assim, que eles estavam considerando o exército, estavam considerando seus cavalos, os seus homens, os carros de guerra, mas não estavam considerando o Espírito. E às vezes a gente dá mais valor para nossas habilidades, para os nossos talentos, para os nossos dons, para os recursos que temos, e esquece do Espírito. Então nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Caminha um pouquinho mais para frente, Salomão constrói o templo, certo? Davi deseja, Deus não permite. Aqui é interessante, eu aprendo muito com isso, irmãos, porque às vezes quando Deus não permite alguma coisa, a gente fica, sabe aquela coisa assim de palmeirense? Sabe? Já que não posso fazer, não vou fazer nada. O pastor disse não para mim, também não vou mais fazer. Aqui não tem essas coisas, falando lá do Brasil, aqui não tem essas coisas. Deus proibiu Davi de construir o templo. O que ele faz, irmão? Ele prepara todo o alicerce, todo o material, tudo aquilo que ele pudesse. Ele diz assim, eu quero deixar, eu dou dos meus tesouros pessoais. Ele investe naquilo para deixar tudo pronto. Seu filho vai lá e constrói o templo. Depois do processo de santificação, a Bíblia fala que a glória de Deus desceu sobre aquele templo. Eu e você, se nós queremos gozar das bênçãos de Deus, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Sabe, ano retrasado eu estava ouvindo o Tony Evans ministrar para a gente, e ele falou sobre covenant, homens de aliança. E aí ele citou um exemplo prático, que ele foi sair de casa, né, e as garagens aqui normalmente, eu não sei se aqui, mas as garagens sobem assim, né, normalmente você, né, ela tem ela vem até o meio, né. E ele foi sair de casa e o portão não
não abria, não levantava. E ele foi ver se tinha pilha no controle, estava ok. Ele foi ver se o motor tinha energia, estava tudo ok, mas não subia. E aí ele pega e compartilha assim: eu chamei o técnico para ver o que estava, e os sensores estavam desalinhados. Então quando ele alinhou, porque se tiver desalinhado e abrir, o que o portão vai fazer? Ele vai envergar e vai entortar e vai prejudicar o portão. Então o que ele fala assim: nós somos homens de aliança, você é uma mulher de aliança, temos uma aliança com Deus, nós cantamos que nós servimos um Deus de aliança, mas se a nossa vida não estiver alinhada com Ele, a bênção não vem. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Deus está presente, a palavra de Deus é viva e eficaz, só que eu e você, enquanto não alinharmos, e esse é um processo que é eu e você que temos que fazer, porque Ele já mandou todos os recursos para que nós façamos. Aí ele pregando, eu fiquei pensando nas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. De quem que a gente mais prega, irmão? Quem que a gente mais fala? Quem que a gente mais menciona? Quem que a gente mais cita nas pregações, nas ministrações, desde as crianças e tudo? José. Por que José? Porque José não somente era uma das 12 tribos, mas ele decidiu andar alinhado com Deus. Ele não concordava com o comportamento dos irmãos, ele não deixava, ele não era um termômetro, ele era um termostato. Ele decidia o tempo, ele dedurava os irmãos, ele entregava as falcatruas dos irmãos, por isso foi vendido, se tornou escravo. O que acontece? A Bíblia fala que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. E a Bíblia fala que José era bonito. E eu arrisco dizer para você que a esposa de Potifar devia ser muito bonita, porque só esposa de grandes caras que tinha Mary Kay, que tinha esses negócios tudo lá, entendeu? É verdade, a Bíblia fala isso, que tinha lá mirra, não sei o que, banho, preparação, águas termais, sei lá, aqueles negócios tudo. Não era qualquer mulher que tinha, certo? E ela dava em cima dele insistentemente, mas ele estava alinhado com Deus. Eu vou para a prisão, porque eu não aceito a oferta do mundo. A Bíblia fala que Deus abençoou a prisão por causa de José. Aí tu imagina o Zé Ruela, irmão lá dos Hebreus, certo? Não tinha pedigree no Egito. Agora uma coisa importante aqui, vou falar aqui para os homens, abrir um parênteses aqui para os homens, porque tem muito homem que é acomodado, irmão, não quer aprender, não quer subir, não quer fazer, só quer fazer aquilo a vida inteira porque está aqui. Tu imagina se José fosse assim, irmão? José não era corintiano, tá me entendendo? Sabe? Porque a Bíblia fala que ele vai lá e aprende a língua egípcia, para tanto que quando seus irmãos vêm, ele não fala em hebreu, desculpa, ele fala em egípcio, tinha tradutor. Ele cresceu, ele entendeu, ele buscou aprender aquilo, porque ele não seria promovido a governador se ele fosse um Zé Ruela, irmão, você está me entendendo? Acomodado, que está lá 20 anos fazendo a mesma coisa e não muda, e não cresce, e não avança. Fecha o parênteses, entendeu, homem? Está entendendo, homem? Você tem muito mais potencial do que você imagina. Só coloca a sua vida na dispensação dele. E aí Faraó chama para conversar a José. Lembra? Ele não tinha nenhum pedigree egípcio. Ele tinha um pedigree celestial. Você pensa, ninguém está me vendo, estou lá na prisão, né, Darcy? Cadê a Darcy? Está por aí, né? Deus fala com você lá. Deus ministra o seu coração lá. Ele chama. Interessante que ele não traz a glória para ele. Ele fala assim: não sou eu que revelo os sonhos para o faraó, mas o Deus na qual eu sirvo, ele vai interpretar. E você conhece a história. E Faraó, que simboliza o diabo, o Egito, que simboliza o mundo, e José, que simboliza Jesus no Velho Testamento. O diabo fala assim: acharíamos um jovem como esse aonde há o Espírito de Deus?
aonde eu e você andamos, nós precisamos reverberar a imagem de Cristo. Então eu preciso colocar minha vida em ordem. Se você está namorando e tendo vida sexual, você está com a sua vida em desordem. Se você, para conseguir as coisas, usa o jeitinho brasileiro, você está com a sua vida em desordem. Se você anda flertando com as meninas ou com os meninos, e você é um homem casado, você está em vida em desordem. Se você vive toda a vida endividado e você nunca sai das dívidas, você precisa colocar a sua vida em ordem. Você vai confiar alguém, algum valor lá, sei lá, $50 mil para um cara que está toda a vida endividado, irmão? Então como é que você quer mais de Deus se você não coloca o que você tem em ordem? A gente quer a bênção, a gente quer que Deus vai lá e fala assim: Deus me manda mais. Deus até manda mais para você, e você aumenta o seu padrão ainda mais, gasta ainda mais. Aí está aqui 20 anos, irmãos, 20 anos endividado. Está na hora de colocar a vida em ordem. Agilizar a sua vida, agilize o seu casamento. Casa, não vive mais amaziado em pecado. Acerta a sua vida com Deus. Gente, dia 7 vai ter batismo. Eu não sei por que as pessoas não batizam, irmão. Você acha que alguém vai chamar você que é indeciso? Irmão, por que não quer batizar? Eu não consigo entender, irmão, sinceramente. Ele morreu por mim e por você. Ele entregou a sua vida, ele tem uma vida. Ele falou assim: ei, eu tenho vida e vida em abundância para você. Eu quero usar você, e você fica em cima do muro. Sabe, tem uma historinha antiga que estava do lado do céu e do lado do inferno. Aí do lado do céu, as pessoas, os anjos estavam convidando: ei, vem para cá. E o cara estava andando em cima do muro. E estava, vem para cá, e convidando, vem para cá. E do lado do inferno ninguém convidava ele. E passou o tempo, as pessoas convidando, ele não ia para lá e não ia para cá. E daqui a pouco ele ficou indignado: ei, por que vocês não me convidam? Por que só eles convidam? Ele falou assim: porque o muro é meu. Eu e você temos a oportunidade de colocar a vida em ordem. Reconhecer que você é pecador. Reconhecer que você precisa dele. Se você é mentiroso, reconhece: Senhor, eu sou mentiroso, Pai. Eu quero te pedir perdão. Eu quero ser verdadeiro de agora em diante. Sabe? O primeiro ato é o arrependimento, irmão. Eu tenho que reconhecer que sou pecador. Se eu não reconhecer, como é que ele vai me curar? Ele é cura, o seu nome é cura, mas curar do quê? Jesus olha para aquele cego, que era cego, certo? E pergunta: o que você quer? Porque ele quer ouvir de mim, de você. Eu quero ver, então. Veja. Todos nós queremos ser usados por Deus. Sim ou não, irmãos? Mas nós precisamos alinhar a nossa vida. Sabe, irmãos, quando eu estava fazendo o curso do Crown, há muitos anos atrás, dentro do Crown tem uma lição chamada honestidade. E aí, uma das primeiras perguntas é assim: você é honesto? O que você acha que eu escrevi? Sim. E aí, Enod, foi correndo a lição, sabe? Foi correndo a lição. Ainda bem que eu escrevia lápis, Enod. Porque eu fui lá e apaguei a minha resposta sim, e coloquei não, porque eu era honesto pelo meu padrão e não pelo padrão bíblico. Aí entrou na lição sobre restituição. E Deus ministrou muito forte ao meu coração. Quando comecei a trabalhar com 12 anos como faxineiro numa ferramentaria, e 9 horas tinha o lanche, e eu ia buscar lá na venda da Dona Irena, era uma venda, certo? Ia buscar o pão, o leite, o presunto, o queijo para fazer e preparar o lanche. E os mais antigos, os mais experientes, não sei se você lembra, no Brasil que tinha aqueles baleiros assim que rodava. E tinha choquito.
E a dona Irene olhou para lá. E o Choquito olhou para mim. E falou, come-me. E eu roubei o Choquito. Agora, 15 anos mais tarde, estou fazendo o curso do Crown. E Deus baixa o 3D e me mostra. E eu falei, Deus me perdoe, abri meu coração para Gladys. E Deus me colocou um valor para mim lá em restituir a dona Irene. E agora eu vou 15 anos depois procurar a dona Irene. Eu falei assim, aqui é a dona Irene? Ela falou assim, é. E ela era que estava no caixa. A senhora lembra da Ferra Moldes? Lembro. A senhora lembra assim, eu me chamo Marcos, tal. Estou fazendo um curso na igreja sobre finanças, sobre princípios. A senhora lembra daquele baleiro? Sim, pois é. Eu roubei alguns choquitos e eu quero vir pedir perdão para a senhora. E eu quero dar esse valor aqui, porque Deus colocou no meu coração para eu dizer para você. Ela não quis aceitar, eu falei, por favor, é importante para mim. Porque se você não conserta o seu passado, você não está liberado para o futuro. Se você não libera perdão para as pessoas, você não está liberada para cumprir o futuro. Eu podia compartilhar vários testemunhos aqui com vocês, que Jesus foi fazendo, por isso que eu amo. Sabe, irmãos, eu digo para você com sinceridade, é praticamente impossível, Gladys e eu estarmos aqui. Mas porque Deus nos deu as ferramentas. E o seu precioso Espírito Santo nos convenceu de todo o nosso pecado. E nos deu a oportunidade de consertar. Não tem nada a ver conosco, irmão. Tem tudo a ver com Ele. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Às vezes não sempre eu e você queremos ir mais para frente. Mas Deus está dizendo assim, ei, coloca a sua casa em ordem. Se você tem pendenga lá no Brasil, acerte as suas pendengas, irmão. Resolva. Enfrente os seus desafios. Põe em oração. Senta com o seu marido se você é casado. Ou senta com alguém, chama o pastor para conversar aqui. Pastor, eu deixei uma pendenga lá no Brasil assim. Eu quero colocar isso diante do Senhor. E Deus vai ajudar você a restaurar o seu passado para liberar para o seu futuro. Você está entendendo o que eu estou falando? Então eu preciso entender, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, para que haja uma conversão, entregar. E aí agora o temor, por que isso, irmão? Por causa do temor do Senhor. Finalmente, irmãos, aquilo que eu vos ensinei agora, eu quero que vocês andai nisso. Eu preciso andar nisso, irmão. O reino de Deus é sério. Ananias e Safira, irmãos, o valor era deles. Mas o Pedro fala assim, vocês não mentiram para nós. Vocês mentiram foi para o Espírito Santo de Deus. Então eu e você precisamos entender que se eu vou lá e engano o Enoch, eu não estou enganando o Enoch, eu estou enganando a Deus. E eu estou impedindo que Ele me abençoe. Você está me entendendo, irmão? Então se eu e você queremos a presença deles, eu quero pedir para você nesta manhã, fique em pé para fingir que está acabando, que o meu horário já deu. Sabe, eu queria que nós pudéssemos colocar na cruz. Pai, o Edin Cole fala um negócio muito fantástico, as pessoas querem levar os seus pecados para tudo quanto é lugar, menos para cruz, porque a cruz é lugar de arrependimento, a cruz é lugar de humilhação, a cruz é o lugar de redenção. Não vou usar não, tá? Não vou usar não, tá? Mas obrigado de qualquer jeito. Você está me entendendo, irmão? É na cruz que Jesus pagou o preço. Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim, o risco de dívida que estava escrito contra mim e contra você, Jesus cravou na cruz. E eu quero convidar você aqui, vir aqui na frente. Você tem alguma coisa que você quer entregar na cruz? De repente você está aqui pela internet nos assistindo. Faça onde você está, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eu quero orar com você nesta manhã. Não deixe de colocar na cruz. Eu não conheço a sua vida, mas Deus e você conhece. Ele só está pedindo para que eu e você tomamos uma decisão. Diz assim, Senhor, eu quero colocar na cruz.
Tem alguma coisa que Deus está falando no seu coração. De repente é um acerto, de repente uma fala, de repente uma falta de perdão, de repente uma mágoa que está no seu coração, e você vê que não prospera, porque isso está dentro do seu coração tão grande, e Ele fala assim: venha a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e darei descanso para as vossas almas. Ele quer te dar um novo começo. Ele é um Deus do recomeço. Ele é um Deus que não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele está assim: filho, tu és meu. Eu quero te fazer tudo novo. Eu quero fazer todo novo, eu quero regenerar tudo, eu quero te dar uma nova história, eu quero construir uma nova história, mas eu só estou esperando. Como disse o filho pródigo, a Bíblia fala que ele caiu em si e ele voltou para a casa do pai. É isso que o pai está esperando. Estou de braços abertos, ele diz. De repente você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e hoje você reconhece que você precisa dele. De repente tem alguma coisinha que está impedindo você, que o diabo está colocando uma mentira, que aquilo é maior do que Jesus, e aí você não quer se decidir em batizar, porque você está com medo daquilo, e fala assim: ei, entrega para mim, me deixa na cruz, eu te libero. Como disse o Enoch, aquela mulher que era samaritana, já teve 5 maridos, e agora estava 6 que não é dele, mas ela foi com uma good news para a sua cidade. O gadareno era um homem imprestável, improvável, mas se tornou um influenciador em 10 cidades. Deus tem algo para você. Pai, em nome de Jesus, eu estou na tua presença nesta manhã. Pai, o Senhor está vendo o coração dos teus filhos e o coração das tuas filhas aqui. Pai, eles não estão diante de mim, Senhor, eles estão diante dos reis e Senhor dos senhores. Pastores, impõem as mãos aqui, vão orando por eles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor lave eles com o teu precioso sangue. A tua palavra diz que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Lava-os, Pai, coloca nos seus corações a convicção de que eles são teus, são lavados, regenerados, purificados, para cumprir o propósito. Deus, dá os meios, recursos, as formas deles consertarem o seu passado e estarem liberados, libertos, para cumprir o propósito que o Senhor tem. Nada vai impedir ou travar esses homens e essas mulheres de cumprir o chamado, porque eles estão diante da tua presença, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu os abençoo como homens valentes e preciosos, como mulheres que realmente refletem a imagem de Cristo Jesus, mulheres sábias, mulheres que edificam as suas casas. Pai, eu quero abençoá-los, Pai, como filhos amados do Senhor. Amados, que eles sintam o teu amor, que eles sintam o teu abraço, que eles sintam o teu aconchego. E eu quero te pedir, Pai, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Eu os abençoo nesta manhã e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Fica no altar. Fica aqui um pouquinho, não sai não. Quem está aqui não sai não. Preste atenção que Deus está falando com a gente. Alinha a sua vida. E eu quero falar com toda a igreja. Isaías 38, Isaías vai até um rei chamado Ezequias e diz àquele homem: põe a tua casa em ordem. No caso de Ezequias, havia morte vindo. E Deus queria que aquele homem prosperasse, não fosse para a presença de Deus com enganos. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou morrer? Eu não sei, você não sabe daqui 20 minutos o que vai acontecer com você. A gente não pode perder uma oportunidade dessa e fingir que Deus não está falando. A gente tem que colocar nossa vida em ordem. E se não for para isso, para que Deus possa nos usar. Eu me lembro que foi uma mensagem como essa que mudou minha vida. Eu vim para o altar e Deus falou comigo, eu tinha 20 anos de idade. Põe sua casa em ordem. Eu sabia que estava errado. Você sabe que está errado na sua vida?
Você sabe que está errado? Porque se você não está ouvindo mais o que o Espírito está te falando, se você não está conseguindo entender o que o Espírito... Meu microfone está falhando. Alguém me dá outro, me dá o seu aí. Obrigado. Porque se você não está conseguindo ouvir o que Deus está falando com você, o que está errado na sua vida, a Bíblia diz que a gente pode entristecer o Espírito ou extinguir o Espírito Santo. E se você não está ouvindo mais, é porque talvez você já extinguiu das vozes que o Espírito muitas vezes já falou com você. E hoje a gente tem que clamar, então, misericórdia, Senhor, porque eu preciso de ouvir. Porque não é possível estar tudo arrumadinho assim, tão bonitinho na sua vida. Deus está falando, arrume a sua casa. Alinhe-se com o propósito. Alinhe-se com o que eu tenho para a sua vida. Ouça a voz do Espírito que clama: eu quero ver, eu quero derramar, eu quero te abençoar, eu quero que você reine, eu quero que você seja cabeça e não cauda. Deus não te trouxe para aqui para sofrer, querido. Isso aqui não é a tua prisão, isso aqui é um lugar de bênção para a sua vida. Mas você ainda não tem enxergado a prosperidade, a bênção de Deus, porque não está alinhado. Então, mais uma vez, se tem alguém aqui que precisa vir aqui, eu quero orar com você. Eu sei que Deus quer te abençoar. Eu sei que Deus quer te prosperar. Eu sei que Deus quer levar você para lugares mais altos. Não perca a oportunidade. O Espírito está aqui. Amém, obrigado pela sua vida. Mais alguém, pode vir. Não importa quem está olhando, não. Importa é você e Deus. Vem correndo. Vem correndo. Deixa o Espírito Santo falar. Alinha a sua casa, seu casamento, a sua empresa. Tem coisas, pessoas que você está devendo, não está pagando. Vem para frente. Alinhe-se com aquilo que é de Deus para a sua vida. Alinhe-se com o propósito do céu. Envergonhe o diabo. Pise na cabeça dele e diz: não, eu vou reinar com Cristo. Aleluia, Jesus. Por toda essa igreja, Pai, Deus está nos chamando para ter um estilo de vida dos céus, celestial. Você vai se tornar aquilo que será a sua morada eterna, santo, irrepreensível, guiado pelo Espírito. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Pastor Ana te pregou a mesma coisa no primeiro culto. Nós viemos aqui para influenciar e não ser influenciados. Nós somos sal e luz deste mundo. Nós viemos para mudar a temperatura, mudar o sabor, mudar. Mas só vai conseguir isso quem se alinha com o propósito, quem está com Deus. Não vamos nos esquecer do que Deus tem nos dito. Nós não podemos sair daqui e esquecer quem somos. Como diz Tiago, aquele homem que olha no espelho e vai e logo esquece a sua imagem, não sabendo quem é mais. Que haja dolo, que haja perdas, mas que você cumpra o seu propósito. Amém? De olhos fechados, levanta a tua mão e fala: Senhor, hoje eu me alinho com o propósito dos céus. Como filho amado, eu volto à casa do Pai, com os princípios celestiais, com o que o Senhor tem para mim. E eu declaro perante homens e anjos que a partir de hoje
Minha vida é guiada pela tua palavra, pelo teu Espírito e por aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor plantou no meu coração. Perdoa das minhas falhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a andar em unidade contigo. E que através da minha vida, outros possam se alinhar com os céus. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Tem gente já saindo, eu não despedi ainda. Queria orar pelo pastor Marcos e sua esposa. Eles vão estar voltando. Amanhã eles vão de viagem. Ainda vão para Toronto. Mas nós estamos sentindo de Deus de trazê-los o ano que vem para o nosso congresso de homens. E possivelmente de mulher. Vamos fazer junto, vamos trazer a esposa. Vai ser uma bênção, amém? Então vamos orar por eles agora. Pai, eu te agradeço por esse casal que veio nos abençoar, pela vida, pela sua filha, seu ministério ali no Brasil. Deus, nós nos despedimos em paz e segurança. Que eles cumpram, Senhor, todo o propósito ainda nesse país, no Canadá, onde eles vão ser enviados. Que eles continuem sendo de bênção como Ele foi para nós, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por esse presente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Temos almoço, fique para almoçar com a gente. Deus te abençoe. Te vejo domingo que vem, em nome de Jesus.